Bom dia. É, Como vocês sabem, eu sou Renata e trabalho com medicina chinesa há algum tempo, desde 2020. Foi quando me formei. Fiz muita coisa, estudei muita coisa, muitos cursos. É, Aqui em São Paulo, estudei com várias pessoas muito boas e estive na China há um ano e meio também para estudar. Uma hora eu conto essa coisa dos estudos. Ribeirão, em muitos lugares. O que eu queria abordar que hoje me levantou um pontinho é a questão da individuação. Eu vou lendo e vou discutindo, tá? A imagem não tá boa, eu tô em casa para aproveitar um momento que eu tô sozinha, sair para trabalhar. Individuação em termos simples e práticos é o seguinte: é o processo de a pessoa deixar ser realmente o que ela é por dentro, ao invés de viver no piloto automático. Deixar de ser aquilo que as pessoas esperam dela. Em termos de medicina chinesa, é quando o Shen, né, deixa de ser abafado por padrões, histórias antigas, expectativas externas e começa a brilhar com a própria luz. É como alinhar o Shen com o propósito. É como alinhar a mente com o propósito. Eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa que disse o seguinte: às vezes a gente deixa de falar o que precisa falar, tá abafado pelos outros, né? Não digo em dias em casa, mas tá abafado pelo que os outros, por tanta informação na internet, e deixa de falar coisas que são boas. E aí veio isso também hoje e eu resolvi falar. É um momento que todo mundo fala assim: vamos ser original. E as pessoas ensinando a ser original, e as pessoas é, ditam o tempo todo na internet como que você deve ser, modinhas e tudo mais, trends e tudo. É, Às vezes a gente precisa de um momento de recolhimento mesmo, de ficar longe de tela, de confusão, de conceitos de amigos, de conceitos de familiares, para que a gente entenda qual que é a bagunça que está surgindo na cabeça da gente. E isso é muito acupuntura, medicina chinesa, levando em consideração que cada órgão e víscera ele pode se tornar doente por causa de sentimentos. Não é sempre, não é regra, mas ele pode apresentar algum tipo de deslize, digamos assim. Ele pode apresentar algum tipo de mau funcionamento por causa de sentimentos e não elaborados, ou por causa do movimento automático, porque a gente vive muito no automático. A gente não pensa para agir, a gente simplesmente faz. É, 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 a gente vai ficar do jeito que tá? Eu não vou editar nada. A individuação é como alinhar o Shen ao propósito. É quando a luz interna, sua natureza, seu fogo do coração, quer dizer, o seu desejo, não é o desejo, tá, gente? O desejo insano, mas o desejo, aquilo que você veio fazer aqui, nesse lugar. É como guiar escolhas e não mais barulho externo. Não é o excesso de yang dispersando. É você se tornando uma pessoa organizada. É quando o verdadeiro eu ganha espaço dentro do corpo
e da sua vida. A gente observa aquilo que nos faz reagir, observa as sombras, reconhece as partes que estavam escondidas, integra e volta mais inteira, mais centrada, mais aquilo que você veio fazer aqui, né? Uma das coisas que eu acho, eu observo até mesmo em mim, né? Eu tento me trabalhar o tempo todo, como é ruim a gente ser enfesado. Como é ruim a gente ficar com raiva. Como é ruim a gente reclamar. Quando a gente começa a voltar esse caminho, quando você começa a reclamar, você começa a se sentir mal. Sabe? Aí você começa a perceber. Mas o meio que você tá, todo mundo reclama, né? A conversa acaba indo pro lado da reclamação. E aí você vai e entra na conversa. Mas aí você começa a perceber e começa a ver que isso te faz mal. Essa parte da observação é muito legal. Destravando aqui. Individuação é quando a pessoa começa a agir a partir do que ela sente e não só do que ela precisa fazer. Uma analogia boa é tipo Tai Chi. Quanto mais você volta ao eixo, mais tudo flui. Quanto mais envolvido você está no movimento do Tai Chi, quanto mais a sua mente está lá, mais o movimento flui. Mais fica prazeroso de se fazer. Individuar, por fim, é transformar o excesso de ideias, pensamentos rápidos e criatividade yang, de dar a elas direção. Não dispersar não aquela loucura. A gente dá direção, foco a essa coisa yang, né? A esse movimento todo que a gente tem. Bom, é um pensamento, não quer dizer que ele não possa ser mudado. É uma reflexão. Uma reflexão para mim mesma e para vocês. Beijinhos, bom sábado.